Na historinha dos dois irmãos do Padre Léo, ele conta que o irmão mais velho tinha vocação para ser sacerdote e foi para o seminário estudar. E o mais novo já queria ser ator, então foi para Paris estudar na Escola de Belas Artes e nunca mais voltou, se tornou muito famoso, ganhou o mundo. Depois de muito tempo, o irmão mais velho já era sacerdote e pároco da cidadezinha pequena, ficou sabendo que o seu irmão viria para a capital na noite seguinte. Então, juntou um dinheiro, né, com os paroquianos e foi lá. E pagou caro no ingresso e, chegando lá dentro, ficou maravilhado como tudo funcionava ali muito bem, né? Então, no final da peça, foi lá abraçar o irmão e se queixar, falou, olha, eu queria que a igreja fosse assim, lá é uma bagunça, o som não funciona, as pessoas não fazem silêncio, é uma bagunça. Então o ator falou assim, meu irmão, sabe qual que é o problema de vocês? Nós aqui vendemos uma mentira como se fosse verdade, mas você tem a verdade, que é Jesus Cristo, e a vende como se fosse uma mentira. O que vos falta é a autoridade. E é isso que nos falta muitas vezes, sabe? Quando a gente, muitas vezes no nosso ministério, na nossa família, né, no estado de vida nosso, muitas vezes a gente bate a cabeça, se arrebenta, por quê? Porque não tem autoridade. Vamos ver o que fala a Sagrada Escritura sobre a autoridade no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 e seguinte. Vai dizer aqui de quando Jesus foi para Cafarnaum e, tendo entrado no sábado na sinagoga, ensinava. Os judeus, eles têm o sábado como dia do descanso e eles vão para a sinagoga para meditar sobre a palavra de Deus. Os ouvintes ficaram admirados com a sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Porque os escribas ensinavam a doutrina que Moisés passou para ele. Mas Jesus é o autor de Moisés, Jesus é o criador de Moisés. Agora Jesus não prega mais a lei e os profetas. Jesus prega a sua doutrina e prega com autoridade a ponto de que ali tinha um endemoniado e ele chega para aquele homem e fala para o demônio para ele sair. Com muita autoridade, ordenou que o demônio saísse. E o demônio, então, começa a conversar com Jesus. Mas o que tu tem a ver conosco? Vieste nos perder antes do tempo? Esse é o medo do demônio. O demônio sabe que é Jesus. Que ele vai falar que tu és Jesus, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Mas ele não reconhece para adorá-lo. Não. Sabe qual que é o grande problema? Nós sabemos que é Jesus que está na Eucaristia. Mas não agimos com a autoridade que a própria Eucaristia nos dá. Nós não reconhecemos ali Jesus. Nós vamos à Santa Missa como se fosse um evento social. Esse é o grande problema católico. Os satanistas pagam muito caro por uma hóstia consagrada. E eles sabem qual que é consagrada e qual que não é. Você já ouviu alguma vez falar que os satanistas invadiram igrejas protestantes, seja qual for outra seita, para roubar algo de sagrado de lá? Porque eles sabem que Jesus Cristo está na Eucaristia. Sabe qual é o meu problema e o teu problema? Nós comungamos e vamos para o banco e lá ficamos cantando aquelas músicas e como se fosse um evento social e conversando com o coleguinha. A ciência nos diz que a hóstia ali, no tempo de 1 minuto, ela já está fluindo em toda a corrente sanguínea. Nas nossas artérias, nas nossas veias capilares. Se somarmos tudo isso em linha reta, vai dar 100 mil quilômetros de veias capilares e artérias. E Jesus já está presente ali no nosso corpo. Mas nós agimos como se fosse um evento social. A autoridade que nós vamos receber de Jesus para a nossa vida naquele momento de fazer aquela ação de graças, mesmo contra todo aquele barulho que se faz ali, das pessoas que não respeitam, naquele momento nós temos que estar na presença de Deus, conversar com Jesus, ali amar Jesus, adorar a Jesus, falar palavras de amor, fazer atos de fé, esperança e caridade. Esse é o momento mais oportuno, mais sagrado que nós temos para estar em contato com Deus, sabe? Os santos de sétima morada, naquele momento ali, tanto eles como nós, estamos na presença de Deus enquanto durar ali, sei lá, pelos 15 minutos que durarem ou mais, a presença, aquela substância do pão, Jesus está ali presente. Mas nós agimos sem autoridade. Se nós entendermos que ali é Jesus vivo, substancialmente está ali, nós teremos a autoridade sobre tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida. Hoje o que Jesus te propõe é a autoridade. Não desperdice essa oportunidade. Deus te abençoe.